Professores, professoras, acadêmicos e demais colegas. Vou apresentar para vocês aqui do canal Longevidade Saudável a nossa aula Biomecânica e Análise do Movimento que nós apresentamos na IRSA Fitness Brasil 2024. Foi uma aula que teve muito sucesso, foram mais de 100 participantes que tiveram oportunidade de curtir comigo esta aula. Obviamente que nós apresentamos lá com a ajuda de alguns colegas, né, que fizeram lá no palco conosco, mostrando os exercícios. Mas nós vamos detalhar aqui com as nossas informações. Aí estamos, então, a biomecânica e análise do movimento. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Dr. Mauro Zerini, licenciado em Educação Física pela USP, doutor em Ciências do Movimento, são 57 anos de experiência, autor de 40 livros e mais recentemente com o professor Rafael Zerini, nós lançamos o livro Avaliação do Movimento, como diagnosticar déficits de movimento para prevenção de lesões e prescrição de treinamento, que você vai encontrar o QR Code aqui nessa apresentação. Eu ministrei mais de 1.000 cursos de extensão, workshops, pós-graduação Brasil, na América do Sul, na Europa. Sou diretor do Instituto Mauro Zelini e colaborador do programa Rede da Bem-Estar da Rede Globo e consultor científico da Companhia Atlética da Unidade Morumbi. E temos agora o canal Longevidade Saudável com a TV O Play em parceria com a Faculdade Uniguaçu. Só o ponto principal que vocês devem analisar quando você vai montar um programa de treinamento se diz respeito a metas, objetivos e necessidades. Essa é uma frase que eu gosto bastante, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Isso vem lá do livro Alice no País das Maravilhas, quando Alice perguntou para o gato: Você pode me ajudar? O gato, sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Aí ela disse: Eu não sei, estou perdida. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, se você não sabe quais são os objetivos do seu aluno, qualquer exercício serve. Então, preste atenção que nós precisamos entender os objetivos dos alunos, aquilo que ele declara, e quais são as suas necessidades. Aí a avaliação te ajuda, né? E nós temos metas, objetivos e as necessidades. Metas, objetivos são as dores, que diz respeito aos motivos pelos quais o aluno resolveu treinar. O que ele quer de você? Emagrecer, aumentar a massa muscular, brincar com os filhos, melhorar as atividades básicas da vida diária, energia para passear e assim sucessivamente. E aí nós temos as necessidades. Elas estão relacionadas com os déficits de movimento. O que esse aluno precisa para poder ganhar massa muscular, diminuir a gordura? O que ele precisa para realizar o movimento de forma correta? Isso é muito interessante você entender o objetivo, o que ele quer, a necessidade, que ele precisa, que ele precisa alcançar, que ele precisa para treinar. E aí a ciência mostra que nós temos quatro grandes grupos de metas objetivos. Aquele grupo que está em saúde e bem-estar, o grupo da estética, o grupo da performance de lazer e o grupo de alta performance. E segundo o Cosgrove e Rasmussen, esse estudo que ele fez em 2021, ele diz assim, eles querem ter uma aparência física melhor, um grupo. Outros querem ter um melhor desempenho em atividade física ou esportiva. Eles querem melhorar a maneira pela qual se move, se sente bem. E nós descobrimos nos nossos estudos que nós temos quatro grandes grupos. Quando nós pensamos em saúde e bem-estar, nós temos a prevenção, a manutenção da aptidão física e temos a questão da reabilitação. Tudo é saúde e bem-estar. Alguém que vai treinar porque tem dor na coluna, está com artrose, com artrite, tem hipertensão arterial, colesterol alto, são indivíduos que têm necessidades especiais. Esse é um grande grupo de pessoas. E aí nós temos a nossa famosa frase: um olho no peixe, olho no gato. O meu aluno necessita melhorar a mobilidade do tornozelo do quadril, porque interfere no agachamento. Gente, ele não te contratou porque ele tem encurtamento de sono. Ele te contratou porque o bumbum está flácido, a barriga está grande. Então, mas ele precisa melhorar a mobilidade do tornozelo para fazer o agachamento correto. Então, essa é a questão do olho no peixe, olho no gato. Não perca os objetivos dos seus alunos. Quando nós pensamos num programa de treinamento, nós temos então, pessoal, o diagnóstico,
Esse diagnóstico, nós vamos fazer a anamnese, identificar as metas, objetivos, depois nós temos essa identificação, metas, objetivos, do que ele precisa, o histórico familiar, aí nós entramos com a avaliação multifuncional. A avaliação são testes qualitativos, testes quantitativos, que vão mostrar o que? As necessidades. Então, veja, eu tenho um programa de treinamento, sem um bom diagnóstico, eu não vou conseguir identificar o que é as metas, objetivos e o que ele precisa. Então, esse é o modelo. A partir daí, eu vou montar a minha prescrição de treinamento. Essa prescrição de treinamento, eu preciso interpretar os resultados que foram adquiridos nos testes qual e quant. Tá? Interpreto os resultados. Aí eu monto o meu planejamento. Aí eu tenho as variáveis agudas, intensidade, volume, séries, repetições, intervalos, tudo aquilo que interfere no treinamento. Uma vez determinado essas variáveis agudas, aquilo que estrutura os métodos, intensidade, volume, séries de repetições, intervalo de descanso, eu vou elaborar a sessão de treino. Ah, aqui você, que é o momento que muita gente faz tudo isso, mas quando chega na hora de montar a sessão de treino, a hora que vai para a prática, a coisa enrola. Então, esse é o modelo teórico conceitual. E, obviamente, nós precisamos de entender efetivamente o que é treinamento. Se eu não tiver muito claro o que é treinamento, eu não posso prescrever um bom treinamento. Ok? Esse é o nosso modelo conceitual. E como nós falamos em variáveis agudas dos programas de treinamento, olha, escolha dos exercícios, a ordem dos exercícios, a resistência utilizada, o número de séries, repetições, intervalo de repouso, métodos de treinamento, todas essas variáveis já são discutidas de forma estruturada, organizada, desde os anos 80. Então, pessoal, veja que o grande problema, intensidade, volume, variáveis, tudo isso está muito claro na literatura. E nós temos um grande desafio que nós vamos ver na sequência, é entender os aspectos biomecânicos. Vocês vão ver que nós temos três componentes para pensar num programa de treinamento que interfere neste modelo conceitual que nós apresentamos para vocês, tá bom? Então, essa é a nossa dica. Vamos então para a segunda parte do nosso programa. Uma vez você entendendo essas variáveis agudas, isso todo profissional, todo preparador físico, todo personal de treino deve saber. E aí vem aquela coisa, escolha dos exercícios, qual que é o melhor? Gente, preste atenção, o melhor exercício é aquele que o aluno gosta e aquele, obviamente, que alcança as metas objetivos. Você diz assim, olha, o HIIT na bicicleta é interessantíssimo, é sensacional. O aluno diz assim para você, nada melhor, professor, eu não gosto de fazer bicicleta ergométrica, bicicleta, aquele banquinho me machuca, eu não gosto, eu gosto de dança, eu gosto de música. Opa, então quer dizer que na minha prescrição de treinamento, nessa variável escolha dos exercícios, eu tenho que descaracterizar o uso da bicicleta. Eu tive vários alunos assim, professor, não me coloca na esteira que eu não tenho paciência. E tinha alunos assim, professor, ficava 40 minutos na esteira, caminhando, depois trotando. Então vejam vocês que não é o melhor exercício, tá? Não existe o melhor. Quando nós pensamos na análise, numa análise de necessidade de estruturar um programa de treinamento, eu tenho três pontos básicos. Quais são as demandas metabólicas das tarefas motoras? Nesta aula, eu não vou falar sobre aeróbia, anaeróbia, não vou me preocupar mais com quais são as demandas biomecânicas das tarefas motoras, essas habilidades. Como é que eu estruturo? O que é habilidade? É aberta, fechada? É complexa? É simples? Você precisa entender isso porque uma vez entendendo esses componentes, você vai selecionar boas tarefas. E não vamos abordar também que dentro de um modelo conceitual nós precisamos analisar quais são as lesões mais comuns observadas nas tarefas motoras. As pessoas se machucam fazendo agachamento, fazendo avanço, se machuca a coluna fazendo crunch. Quem tem hérnia de disco pode fazer o levantamento terra, pode fazer o agachamento. Então são questões muito interessantes que não é motivo desta aula falarmos sobre lesões. Nós vamos então analisar essas demandas biomecânicas das tarefas motoras. E o primeiro passo dentro dessas demandas é uma análise de uma avaliação biomecânica, avaliação do movimento. Que tipo de movimento? É o agachamento a fundo, é o avanço? Quais são os movimentos básicos que ocorrem? A flexão, a extensão, a abdução, a estabilização da coluna, a flexão de joelhos, tá? E
E estas tarefas, né, elas estão em função do que das metas objetivos. O meu aluno quer fortalecer pernas e glúteos porque ele quer emagrecer. Bom, o agachamento é um bom exercício para emagrecimento, mas ele consegue fazer de forma correta? Ele tem um bom alinhamento? Então, nós vamos identificar isso na avaliação. O outro aspecto importante biomecânico é a posição no corpo, é sentado, em pé, ajoelhado, o momento de força que ocorre, este exercício, ela está estabilizando os ombros, está ativando o peitoral, o cotovelo, a mão está na direção correta, a coluna está bem estabilizada, vou fazer o stiff, estou tendo uma sobrecarga na região lombar. E a velocidade de movimento? É rápido, é lento? Eu faço 2 por 2, 2 1 2, eu desço em 2 tempos, volto em dois. E a carga externa, a intensidade? Quanto tempo ele vai ficar sob tensão? Ele consegue fazer 12, 15 repetições? Olha, são questões interessantes que interferem nesses aspectos biomecânicos. E juntamente, né, com o exame dos músculos primários e dos planos e eixos. Qual que é o músculo primário? É o bíceps braquial, é o quadríceps, é o reto femoral. Será que o agachamento contempla todos os músculos estados? Olha, a gente sabe que o agachamento, né, ele tem ele ativa toda essa musculatura. Então, eu quando faço o agachamento, veja lá, eu tenho o quadríceps, glúteo médio, adutor magno, sólido, os tendões, gastrocnêmio, eretor espinal, reto abdominal, todos esses músculos são ativados, porque este exercício é um exercício complexo. Agora, ele é completo? Será que os isquios, né, são efetivamente ativados? Veja que aqui ele nem coloca, né, nesse texto. Olha lá, está aparecendo o isquio sural, mas ele é ativado, mas ele não é tão hipertrofiado quanto o quadríceps, quanto o vasto medial. Então, são questões interessantíssimas para você analisar quando você escolhe o movimento. E um outro aspecto interessante é você analisar os planos. Esse movimento é monoplanar, é multiplanar. Um exercício monoplanar é muito mais simples. E, obviamente, eu tenho que analisar também essa ação muscular. No agachamento, a ação muscular é dinâmica? Sim, ela é concêntrica? Sim, ela é excêntrica. E quando eu analiso o movimento, aonde ocorre a ação muscular isométrica, estática? Nos eretores da coluna. É importante você entender quando eu faço o movimento, principalmente os multiarticulares, multiplanares, eu tenho uma participação muito grande dessa manifestação da força. Não é puramente. A menos que seja um exercício isométrico, você para, fica na posição do crunch concentrado. Ou você faz o agachamento e fica parado. Na ação isométrica, né, você faz uma abdução do ombro e fica parado lá. Então você parou, mas antes que você chegasse à posição estática, você teve uma ação concêntrica e excêntrica. A menos que seja, por exemplo, você vai na prancha ventral. A prancha ventral é um tipo de exercício estático, de ação muscular estática, é uma contração isométrica. Então, aí você tem bem caracterizado esta ação muscular. E, né, dentro das habilidades motoras, é importante, né, que a gente analisar aqueles movimentos que são utilizados que fazem parte da vida diária. Então, esse é o conceito de habilidade motora. Nós utilizamos neste nosso curso, né, simultaneamente, de forma similar, tarefa motora, habilidade motora ou exercício. Conceitualmente diz as mesmas coisas, tá bom? As habilidades motoras, elas são aprendidas, são executadas no dia a dia, no trabalho e também nos esportes, dança, lutas, artes marciais. As habilidades motoras são aprendidas. Então vamos entender. Habilidade motora ou tarefa motora. Nós temos as chamadas habilidades motoras isoladas. As isoladas, geralmente elas são monoarticular e monoplanar. A predominância de uma capacidade biomotora é mobilidade, é estabilidade. Então, quando eu faço, por exemplo, uma rosca direta, a predominância é do bíceps braquial. É um exercício que eu estou priorizando a força e estou realizando numa situação monoarticular, que é flexão de cotovelos, os ombros estão estabilizados. Tá? E ele é monoplanar, é no plano sagital. Quando nós escolhemos o nosso programa de treinamento sob o ponto de vista biomecânico, eu vou analisar que essa habilidade motora tem essa classificação multicomponente.
Geralmente ela é multiarticular, ela pode ser multiplanar. Por exemplo, o agachamento articular e monoplanar. O agachamento a fundo é multiarticular e monoplanar. Agora, se eu faço um agachamento e faço uma rotação de tronco com medicine ball, eu incluo o movimento plano horizontal. Então, ele deixou de ser monoplanar. Se eu faço um agachamento, e aí eu faço um avanço lateral e faço o agachamento, então eu tenho um exercício, um agachamento no plano sagital, no agachamento, quando eu faço o avanço lateral, eu tenho o plano frontal, uma abdução de quadril. Então, vejo vocês que ele se tornou multiplanar. E a interação, isso é um ponto muito importante. Aqui vamos fazer um parênteses, né? Quando nós fazemos o exercício do tipo levantamento terra, o agachamento a fundo, a prioridade, obviamente, que é a força, é o exercício de joelho dominante para trabalhar a força de membros inferiores dos extensores de joelho, flexores e extensores de joelho. Então, estou priorizando a força, estou priorizando vasto medial, vasto lateral, glúteos, com a participação dos isquios. Então, a componente predominante é a força, mas eu dependo da mobilidade para ter amplitude de movimento, eu dependo da estabilidade do tronco para fazer o agachamento correto. E se eu vou fazer o agachamento overhead, eu dependo da mobilidade dos ombros para fazer a flexão de ombros e manter os braços na direção da orelha, para que o peso caia sobre o médio pé. Eu preciso desta amplitude de movimento, dessa mobilidade de quadril. E depende, obviamente, da estabilidade. Quando eu faço o agachamento, meu braço está lá em cima, eu tenho que manter a estabilidade. E se o meu braço cair para frente, se o tronco cair para frente, eu tenho, então, um déficit de movimento. Ok? Então, esse é um aspecto importantíssimo a ser analisado. E aí, nós temos a integração, portanto, de vários grupos musculares. Se, por um lado, na rosca direta eu tenho a participação de um grupo muscular, que são os flexores de quadril e tronco, os flexores de cotovelo, então, bíceps braquial, braquial, bráquio, radial, mas de forma isométrica, o resto do corpo está atuando, mas de forma isométrica, mas de forma dinâmica, são os flexores de cotovelo. No caso do exercício multicomponente, então você tem vários grupos musculares trabalhando em ação, porque é um exercício multiarticular. E aí, pessoal, vamos fazer aqui uma orientação para vocês, sob o ponto de vista biomecânico. Nós temos os chamados exercícios em cadeia cinética aberta, aqueles exercícios aonde o pé, as extremidades distais estão fixas, como, por exemplo, um agachamento a fundo, levantamento terra, né? Você tem o exercício em cadeia cinética fechada. E o exercício em cadeia cinética aberta, as extremidades estão livres. A passada, o avanço, a corrida, o salto, a, uma flexão de cotovelos, você tem então um exercício em cadeia cinética fechada. Esse conceito, cadeia cinética aberta e fechada, veio da fisioterapia. Atualmente, nós temos um outro conceito, que é o exercício em cadeia cinética fechada, restrita e em cadeia. Essa é uma outra classificação, eu vou mostrar para vocês os exemplos práticos, aí essa definição fica a seu critério. Eu gosto mais, particularmente, desta classificação. O exercício em cadeia cinética fechada é aquele exercício previsível. Ele acontece aonde? Nas máquinas. Nas máquinas articuladas. Então, na musculação, quando você vem para as máquinas, você tem um exercício que é totalmente previsível. Porque os braços, né, são articulados, você senta e você só pode fazer flexão e extensão, abdução, adução, e você está numa situação totalmente previsível, porque a máquina vai fazer com que você realize aquele exercício. Tá bom? Então, esse é um conceito que veio da mecânica, que veio da onde os braços, né, de alavanca se conectam um com os outros. Aí surgiu na nossa área o conceito de exercícios em cadeia cinética. E o fechado ele é totalmente previsível. Onde é que ele acontece? Nas máquinas. O exercício em cadeia cinética restrita, o exercício ele é menos previsível, porque você está restrito a uma banda, a um cabo de uma máquina funcional, a um ponto
uma barra fixa no chão que você faz, por exemplo, os exercícios de rotações com barra, com cabo. Então você está limitando aos cabos, as roldanas e respectivos cabos nas máquinas funcionais, na banda elástica presa, no TRX, são exercícios que eles são menos previsíveis, porque depende do controle da ação da gravidade e você não está limitado como numa máquina articulada. E a terceira classificação são os exercícios em cadeia, são os imprevisíveis. Aquele que você faz, que você está livre da máquina, você depende do controle da ação da força da gravidade sobre o seu corpo como um todo, além, por exemplo, dos acessórios e equipamentos. Então, o agachamento, o avanço a fundo, o agachamento livre, levantamento terra, corridos, saltos, tá? O burpee, o jump split squat, o arremesso de medicine ball, são exercícios considerados em cadeia. Ok? Vamos ver alguns exemplos práticos. Tá? Você tem, né? Você tem o exercício em cadeia cinética fechada. Você está vendo, muito embora o braço esteja livre, mas está tudo amarradinho, tudo previsível. Então, uma remada fechada na máquina é totalmente previsível. Agora, aqui nós temos o ajuste, está vendo? Olha o cabo, que ele está limitado. Eu não sei se ele vai parar aqui, se ele pode ir mais para frente, mais para trás. Ele tem que fazer um ajuste sinestésico para manter o seu ombro estabilizado. Então, isso aqui é menos previsível, ok? E algo bem imprevisível. Eu não sei a amplitude, ele pode parar por aqui, pode ir até embaixo, o tronco dele pode cair para frente, eu não sei, porque ele está dominando a ação da gravidade. Então, isso nós chamamos de exercícios em cadeia cinética. Poderia ser chamado na classificação tradicional exercício em cadeia cinética fechada. Né? A mesma forma aqui, tá? Aí vocês vão vendo as diferenças aqui da cadeia cinética fechada, porque a extremidade dele está livre. Então, está vendo? Ele tá livre. E aqui eu disse assim, mas ele está mexendo no tronco, então a extremidade está aberta. Então, aqui seria um movimento em cadeia cinética aberta. Veja que a coisa é complicada. E aqui agora, pessoal, ele avança, aberto, fechou, está fechado, abriu. Tá vendo? Está deslocando, agora os pontos ficam fixos. Aqui eu teria o exercício, então, da classificação tradicional, cadeia mista. E aqui veja o agachamento, né, em cadeia cinética fechada, veja ele, o tronco cai para frente. Eu não sei, eu não tenho, é um exercício imprevisível, porque o tronco dele está livre, o corpo está livre. Estão percebendo? Agora, olha lá, ele vai colocar o pé, colocou o pé aqui atrás, e agora ele vai conseguir realizar o movimento de forma correta. Vocês viram? O simples taquinho. Então, que vocês têm exemplos, né? Cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, tá bom? E aí, pessoal, nós temos uma questão interessante sob o ponto de vista biomecânico. Se eu preciso analisar o movimento, verificar o plano, eixo, amplitude, previsibilidade, eu preciso escolher testes. E, obviamente, se você vai dar um treino para alunos que querem emagrecer, querem diminuir a massa gorda, aumentar a massa muscular, os testes antropométricos, as circunferências, os testes de composição corporal são importantíssimos. E, obviamente, o teste quantitativo, um teste de VO2, um teste de limiar, ou um teste de força máxima, são testes quantitativos que, para muitos alunos, vão atender os seus objetivos. E aí nós temos a nossa sugestão, que são os testes multifuncionais, onde nós avaliamos as habilidades motoras globais, abertas e fechadas, né, ou previsíveis e imprevisíveis, os testes de core, específicos de core, e os testes de amplitude de movimento. Então, essa metodologia, né, dos testes multifuncionais, elas contemplam, então, tanto testes quantitativos e qualitativos. Então, esse é um panorama geral. Agora vamos ver isso em detalhes. A escolha dos testes. Pessoal, o que vai determinar a escolha dos testes? Olha, teste é o que não falta. Eu, o professor Rafael, estudamos aí mais de 80 artigos, mais de 20 livros sobre avaliação para a minha tese de doutorado e para montar o nosso sistema de avaliação que nós vamos apresentar para vocês e para escrever o nosso livro. Então, mas a escolha do teste, olha, sempre digo, gente, teste é o que não falta.
O que falta, às vezes, é você saber onde você quer chegar, o que você avaliar, qual o seu objetivo específico. Então, esse é um ponto importante a ser analisado. Tá ok? Então, vamos ver aqui as nossas sugestões. Então, os testes qualitativos, não, ou o agachamento overhead, o agachamento a fundo, avanço a fundo, o gato cruzado ou perdigueiro, a extensão dos cotovelos. Então, estes testes aqui, eu não quero saber quantas vezes ele agacha, com qual a carga. Eu quero saber de que forma ele faz o agachamento, se ele estabiliza o tronco e os ombros do perdigueiro, se quando ele faz a extensão dos cotovelos, ele consegue manter o core estabilizado. E para isso, nós temos as fichas de avaliação qualitativa. Tá bom? Um teste quantitativo, a prancha ventral. Quanto tempo você consegue ficar na prancha ventral? Quanto tempo? É 40 segundos? É 50? O que que a literatura diz? Então, eu vou quantificar extensão de quadril, teste de Kendall. Ele vai descer, fazer a extensão dos quadris, mantendo a coluna lombar em contato com o solo. Eu vou verificar o ângulo, e baseado no ângulo, eu digo se está fraco, regular, bom, muito bom. Então, eu avalio quanto, tá? Flexão alternada de quadril. Vou verificar a amplitude de movimento dos extensores de quadril. Eu meço isso em ângulo. Ele parou aos 60 graus, aos 40, ele chegou em 90, aos 110. Então, eu consigo quantificar a amplitude de movimento. A extensão do quadril, teste de Thomas. Eu consigo verificar o encurtamento de reto femoral em quantos ângulos? Ah, o joelho deveria estar flexionado a 90 graus, ele está com 130. Puxa vida, ele está com encurtamento de 40 graus. Consigo quantificar, né? A flexão e rotação dos ombros, eu consigo medir. A mão está afastada em 2 centímetros, em 3, está sobreposta em 4 centímetros. Então, eu sei quanto está encurtado ou quanto está além do padrão esperado sob o ponto de vista positivo. E nós temos outros testes quantitativos que nós recomendamos na nossa avaliação, o teste de Rockport, o teste da marcha, é um teste muito bom, o teste de os testes funcionais de idosos, os testes de Rick e Jones, são testes quantitativos, existe uma tabela classificatória, o teste uniponal de Signorelli, que eu vou verificar quanto tempo o nosso aluno permanece na posição, o teste de frequência cardíaca máxima de PSE, ou o teste dos 12 minutos e o teste do SPPT, o Short Performance Physical Test, que você vai verificar o tempo, em quanto tempo o idoso consegue percorrer 3 metros ou 4 metros, em quanto tempo ele consegue sentar e levantar da cadeira em cinco repetições, em quanto tempo. Então, nós temos aí sugestões bem interessantes. E vamos ver, então, aqui, né, o nosso, uma avaliação. Então, nós estamos vendo, né, uma avaliação, né, que o nosso sistema de avaliação é quantitativa para conhecer as características, objetivos, déficit de movimento do aluno. Ele está fazendo um aquecimento. No aquecimento, eu estou verificando o quê? Olha, a coordenação motora, estabilidade, mobilidade. Veja que ele tem uma boa coordenação motora. Esse aluno está com sobrepeso. Veja, ele consegue coordenar o movimento, galope, galope, equilíbrio. Perceba que a amplitude de movimento está limitada. Ele consegue sincronizar braços e pernas. No entanto, a mobilidade e estabilidade está bastante comprometida. Veja o agachamento dele. Ele, quando agacha, o tronco vai para frente, ele faz um avanço. Veja a perna de trás, está girando para fora. Percebe? Ele tem, então, a estabilidade, a mobilidade está bastante comprometida. Ele consegue abaixar. Veja, ele não consegue abaixar mais porque a estabilidade, né, e principalmente a mobilidade está comprometida. Veja, ele já sai, perde a estabilidade, faz um ajuste postural para ele achar o equilíbrio, ele faz uma rotação externa. Agora, veja que coisa fantástica. Ele consegue manter a estabilidade do tronco na posição em 2 apoios. Olha, ele segura, fica os 5 segundos, manteve a estabilidade. E agora vamos ver, né? Olha lá, no gato cruzado, ele estende, achou estabilidade, ele vai com a mão, consegue tocar a mão no ombro, mantendo a estabilidade, pequena oscilação. Olha lá, lhe falta estabilidade do corpo. Veja que ele desce o quadril, depois desce o tronco, ele sobe o tronco. Agora, olha que coisa interessante, pessoal. Veja
Observe aqui a coluna lombar dele. Está descendo, está em contato com o solo, com toda essa proeminência abdominal, você vira os déficits de movimento. Agora, veja como ele consegue ativar o transverso do abdômen. Este aluno tem uma excelente consciência corporal. Veja, olha, a coluna dele ficou em contato com o solo, ele tem uma discopatia. Agora, veja, olha lá, flexão do quadril, veja a limitação, mobilidade dinâmica. Tá? Você estender o joelho, então ele tem um, vamos dizer assim, um severo encurtamento dos flexores. Agora veja lá, peitoral maior, né? Braço encosta no chão, uma excelente mobilidade, olha, peitoral maior, lá no esternoclavicular, e agora vamos ver o latíssimo de dorso. Então veja que esse aluno, apesar do sobrepeso, ele tem uma excelente mobilidade. Veja lá, vê as duas mãos para frente, flexão com rotação. Já observa que a mão direita ele está mais abaixo do que a esquerda, a gente já observa uma simetria, veja o ombro dele, está vendo aqui, ó. Tem uma simetria de ombro direito, olha. Na flexão com rotação, olha lá, ele vai bem. Tem uma pequena, viu lá, 4 a 5 centímetros. Agora, olha o encurtamento, né? Quando ele vai fazer esse movimento, o peitoral menor está encurtado. Está puxando ele para frente, está vendo? Ele não consegue fazer a rotação externa. Ele tem uma assimetria. Agora, veja, o iliopsoas dele está bom, está vendo? O joelho dele está caindo. E agora o reto femoral apresenta um pequeno encurtamento. E aí, veja lá, o reto femoral dele encurtado. Então, esse é o sistema de avaliação, né? Vocês viram aí, então, um resumo de uma avaliação completa. Para eu prescrever treinamento, já fica a dica. Esse aluno, ele me contratou, uma dica aqui, né? Esse aluno, ele me contratou, que está com sobrepeso, com dor na coluna. Então, que exercício eu vou escolher para ele? Ele precisa treinar, precisa diminuir a gordura, aumentar a força muscular. Aí a avaliação me mostrou que ele tem um sério problema de estabilidade corporal grande, um enfraquecimento das pernas, uma baixa capacidade funcional, mas ele tem excelente consciência corporal. E ele consegue ativar os músculos estabilizadores da coluna. Viu que quando ele fez a extensão do quadril, ele conseguiu segurar. Isso é muito interessante. E, então, a mobilidade interfere nos movimentos globais. Ele tem problema de mobilidade, mas de consciência corporal e ativação, o sistema nervoso dele é muito bem treinado. Esse é um detalhe interessante. Você pode ter alunos que apresentam esses déficits de movimento e têm pouca capacidade coordenativa de ativar músculos estabilizadores de forma voluntária. Ele consegue, ele tem uma excelente consciência corporal e coordenação motora. Ele foi meu aluno durante muitos anos, aluno de aeróbico. Ele adora a ginástica aeróbica. E aí, um outro exemplo, né, da escolha. Aí a gente observa de novo, né, uma dificuldade, veja, pouca mobilidade, pouca estabilidade. Olha a posição, o bastão está lá em cima, quando ela começa a agachar, ela perde, vocês vão observar, o braço perde a estabilidade do braço, perde a estabilidade do tronco, tem uma eversão, tem uma inversão do pé, o pé dela cai para dentro, então ela apresenta uma série de déficits. E veja aí no agachamento a fundo. Ela sai com a posição errada, né? Já orientou, veja, ela, quando ela gira, ela vai virando, ela faz um valgo dinâmico, ela vira o pé, percebe ter um problema de estabilidade, ela quase cai, então, é uma aluna que está com enfraquecimento, a queixa dela, né? A queixa dela é, professor, eu tenho caído muito, vou vir, caí, fui descer a escada, caí, eu sinto que as pernas estão fracas. Veja, olha lá, para subir a fase concêntrica dela, né? Sobre o dos pés é complicado. Então, esse é um exemplo claro, né, de uma pessoa que apresenta déficit de movimento, que precisa fortalecer, estruturar, fazer ajuste postural. Ela tem uma boa consciência corporal, né? Desde que ela saia com o pé, olha, vê, praticamente caiu no exercício. Bom, a avaliação quantitativa, pessoal, que nós sugerimos, vejam vocês, né? Aí, se utiliza a composição corporal e o teste de flexão de quadril. Olha o ângulo alcançado, ele atingiu aqui 45, 50 graus, quando o ângulo recomendado seria em torno de 85
90 graus. Então, os testes quantitativos, teste de campo, de laboratório, então nós utilizamos testes de baixo custo que vão me ajudar a montar o programa de treinamento. Aqui você vê dois exemplos de testes, um teste qualitativo, veja o déficit de movimento, né? Isso parece um agachamento, parece um levantamento terra, né? Um stiff, né? Então, eles estavam apresentando uma grande instabilidade, né? Uma grande instabilidade da coluna. Percebe? Olha, ele joga o tronco lá na frente. Então, os testes que nós utilizamos, né, são testes qualitativos. É uma avaliação que você filma o aluno e você tem informações para poder prescrever treinamento. Quais são os testes que compõem a nossa avaliação? Os globais, o agachamento a fundo, o avanço, são testes globais. Depois nós temos os testes globais 2, o core, o gato cruzado perdigueiro, o teste globais 2, o core, estabilização do core, toda essa cadeia cinética aqui que vai de tibial, reto femoral, psoas, reto abdominal, né, os estabilizadores da escápula, o isolado core, o teste de Kendall, a prancha ventral, tá, teste isolado, e depois os testes isolados de mobilidade, a flexão de quadril, né, mantém essa perna estabilizada, vejo um severo encurtamento de cadeia posterior, um jogador de futebol que apresenta o encurtamento do reto femoral. Veja, olha a linha azul onde deveria estar a perna e olha a linha amarela onde efetivamente está a perna dele. Então, a extensão do quadril. E aí depois os testes de mobilidade de ombro, tá? Não apresenta encurtamento de peitoral, uma pequena assimetria, né, de hipertrofia maior do lado esquerdo, uma boa mobilidade envolvendo o peitoral, maior a porção clavicular, uma pequena simetria no esquerdo, no abdominal, a porção externo abdominal, e um encurtamento, né, de latíssimo de dorso e coraco braquial e bíceps braquial, cabeça longa, que está vendo aí? Estão apresentando encurtamento. Então, esses são os nossos testes. E aqui, a mobilidade de ombro, né? Então, a gente observa, né, um encurtamento, né, do peitoral menor, né, dificultando uma rotação externa, né? Então, quando ele faz a rotação externa, então tem essa limitação do movimento, está vendo? Apresentando uma assimetria. Então, a aplicação dos testes, né? Nós vamos ter o teste de agachamento, os testes de mobilidade, mobilidade de quadril. Estes testes, qualitativos e quantitativos, vão permitir que eu faça uma boa prescrição de treinamento. O objetivo deste aluno é emagrecimento. Ele não me contratou porque ele tem estabilidade de ombro ou encurtamento de sólio, porque as pernas dele estão fracas. Ele tem dor na coluna, mas o teste me mostrou para eu prescrever treinamento, eu preciso de exercícios mais sistemático. Estamos finalizando o nosso bate-papo. Agora veja aqui. Olha, discopatia degenerativa caracterizada pela desidratação discal, abalamento discal simétrico, abalamento. Então, esse aluno aqui, esse Júlio, ele permitiu que eu utilizasse essa avaliação e o nome dele, ele me apresentou essa ressonância. Aí, quando nós verificamos, a gente pensa assim, qual desses dois alunos aqui, apatia? Vou dar um tempinho para vocês, veja. O do lado esquerdo faz o agachamento profundo correto. O aluno 2 ele tem pouca mobilidade de tornozelo, veja, quando ele agacha, olha o tronco dele, olha retinho, o tronco dele cai na frente, estão vendo a diferença? Olha lá, certinho, caiu para trás, perdeu estabilidade, pouca mobilidade, olha a dificuldade de movimento. E aí, baseado naquela ressonância, e sem vocês conhecerem, né, fica a questão, quem é a discopatia. E digo para vocês, o que fez o melhor resultado, teve o melhor resultado. Só voltando um pouquinho, só para vocês verem, né? Então, olha lá, discopatia degenerativa L2, L3. Sabe que tem a discopatia? O aluno que vocês estão vendo na tela do lado esquerdo, que faz o agachamento correto. Então, você tem o aluno que tem discopatia, que tem uma disfunção e consegue treinar corretamente. E você tem um aluno que não tem discopatia, não tem disfunção e não consegue realizar o movimento correto, porque lhe falta mobilidade e estabilidade. Isso é muito interessante. Pessoal, então aqui, olha, nós temos aqui o QR Code, o QR Code do nosso livro. Você
baixa o seu celular, aí clica aí para você adquirir o nosso livro que nós escrevemos, onde você vai encontrar todos os testes da nossa avaliação, que eu escrevi junto com o professor Rafael, tá bom? Então, aqui você não precisa fotografar isso daqui, isso aí nós na, apresentamos lá na IRSA, essa foi a avaliação do nosso curso. Então, estamos finalizando, né, esse nosso bate-papo para vocês entenderem. Então, essa foi a aula que nós apresentamos na IRSA, a importância que tem a biomecânica. Eu não falei em torque, não falei em velocidade, em aceleração, movimento angular, que isso aí você precisa de equipamentos sofisticados. Mas se você entender que numa avaliação você precisa entender o tipo de movimento em cadeia cinética, os grupos musculares, o plano e eixo em que ocorre o movimento, quais são os grupos musculares que são acionados. E você entender a importância de você avaliar o seu aluno, avaliar para prescrever treinamento. Lembrando, olho no peixe, olho no gato. Qual os objetivos, metas, objetivos do seu aluno e o que ele necessita. Então, a avaliação do movimento vai lhe dar informações significativas para você escolher os melhores exercícios adequados em função das necessidades do seu aluno. O agachamento é muito bom para quem sabe agachar. Se o seu aluno tem de muitos déficits de movimento no agachamento, na fase de aquecimento você corrige o agachamento, para não perder o olho no gato, coloque ele no leg press, para manter a força daquela menina, daquela aluna que tem pernas e glúteos fortes. Faz exercício do lado de glúteos, e aí você corrige o agachamento, porque esta aluna não é capaz de realizar o agachamento. Nos siga nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, nós estaremos para ajudá-los.